Eu vou falar sobre as lutas dos negros espalhadas pelo mundo. As lutas pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Por mais que a Constituição dos Estados Unidos, datada de 1787, fosse baseada nos princípios liberais, os negros dos países foram prejudicados, já que as leis estadunidenses não aboliram a escravidão naquela época. E por mesmo após a abolição, privaram os afrodescendentes de direitos sociais essenciais a todos os cidadãos, tais como direitos de voto e o direito de ir e vir. Essa segregação institucionaliza refletia a crença das pessoas daquela época na inferioridade dos negros em relação aos brancos. Então, por mais que eles falavam que a lei foi baseada nas lutas pelos negros, eles tiravam esse direito dos negros de ir e vir e também o direito do voto. Então, praticamente, eles ainda eram racistas na época de 1787. Eu vou falar sobre o pan-africanismo. O continente africano, ele abriga uma grande diversidade de culturas que são pouco conhecidas pelo Ocidente. Passando por cima dessa diversidade, as principais nações imperialistas europeias dividiram o continente africano no século X e X, em territórios de acordo com seus próprios interesses. Dessa forma, os países formados agregavam etnias distintas, gerando grandes focos de tensões, dando novas fronteiras. Todos esses derranjos foram convenientes para os europeus, que, sabendo das diferenças existentes, incentivavam as lutas entre os próprios povos africanos para não se unissem à sua libertação. A independência afroasiática. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a conclusão dos processos de independência das colônias afroasiáticas. Entre os principais fatores está o enfraquecimento dos países europeus capitalistas. Meio que as duas principais nações europeias, França e Inglaterra, perderam moral. E os afroasiáticos, temendo por novas dominações, criaram a Conferência de Budang, em que lutaram contra o colonialismo, se libertando das nações que os dominavam. A independência da Índia. Desde o século XIX, a Índia já era dominada pela Inglaterra. A Índia já tinha resistência, porém só no século XX a resistência foi mais intensificada. E um advogado indiano, Mahatma Gandhi, tornou-se referência em manifestações para o povo indiano, e que nessas manifestações foi defendida a desobediência civil por eles. E na década de 40, com a Inglaterra envolvida na Segunda Guerra, em 1947 foi reconhecida a independência da Índia. Essa foi a configuração territorial da Índia após a independência. O meu primeiro tema é sobre os movimentos culturais liderados pela juventude, e isso eram os atos da juventude que ganhou um importante capítulo na França em maio de 1968. Foi quando os estudantes das principais universidades e escolas secundárias encabeçaram uma série de protestos no país. Eles estavam revoltados com as suas condições e os jovens franceses eles organizaram greves e passaram a exigir reformas que dessem uma voz ativa a eles. Os impactos da Revolução Cultural no Brasil foi uma contracultura manifestada por meio da música. Nesse sentido, o movimento tropicalista cumpriu um importante papel, sendo representado pelo lançamento do seu primeiro disco, Tropicália. Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé e outros integrantes do tropicalismo chamavam muita atenção porque eles vestiam roupas muito coloridas e bem coladinhas no corpo. Além também que eles usavam muito acessórios e vários penteados de cabelos bem legais. Nas décadas de 1970 e 1980, o Rock in Rio ele era conhecido mais pelos ícones internacionais e ele foi adaptado para a realidade brasileira, a realidade da juventude brasileira. Eu vou falar um pouco sobre a juventude ocidental no contexto da Guerra Fria. Na década de 1970, grande parte das famílias influenciadas pela cultura ocidental apresentavam fortes traços de patriarcalismo.
E esse tradicionalismo influenciava o meio social, colocando as mulheres em um papel submisso, uma vez que elas deveriam perdoar os abusos dos seus maridos em nome da manutenção do casamento, que o casamento naquela época era extremamente importante, então eles levavam isso muito a sério. E já os jovens, eles deveriam extrema obediência, não só aos seus pais, mas também aos seus professores e aos demais adultos com quem eles tinham que conviver, que no caso eles eram considerados inferiores e incapazes de tomar decisões políticas e econômicas acertadas. E é necessário considerar que nessa época os jovens, ambientados nos meados da década de 1970, haviam nascido juntamente com alguns recursos tecnológicos, como a televisão, e no caso vinha se tornando populares nos países mais desenvolvidos. E essa situação colocava os jovens em uma condição privilegiada, já que mais do que nos dias atuais, eles tinham um melhor conhecimento tecnológico do que os seus pais. E dessa forma, muitos deles se aproveitavam dessa sensação de independência para contestar os costumes sociais, considerando que tinham mais a ensinar para os seus pais do que os seus pais tinham a ensinar a eles. E também eles contribuíram para a libertação da juventude às incertezas geradas pelo contexto da Guerra Fria. Afinal, não foram poucas as vezes que o mundo esteve à beira de um grande confronto entre os Estados Unidos e a URSS, o que poderia gerar uma destruição inimaginável, ignorando, portanto, os planejamentos para o futuro. Os jovens passaram a querer desfrutar de um maior número de experiências no menor tempo possível, como, por exemplo, mostrando-se mais repetíveis ao uso de drogas, a prática sexual fora do casamento. A sensação que se tinha era que eles queriam se manter jovens pelo resto de suas vidas, tanto que muitos deles passaram a sair da casa de seus pais cada vez mais tarde. E, inicialmente, a autoconfirmação da juventude pode ser percebida por meio de ocorrências inusitadas, como, por exemplo, o crescimento de um mercado consumidor pouco explorado até então, que eram as calças jeans, os discos de Rock in Rio, passaram a se tornar marcas registradas por uma geração que buscava se destacar por meio de um grande impacto visual e material. No âmbito dos quadradinhos, que também cresceu bastante na segunda metade do século XX, como, por exemplo, os super-heróis, jovens e estudantes ganharam espaço e popularidade em um meio que anteriormente era dominado por personagens adultas, tradicionais e etc. Oi, gente! Eu vou falar um pouquinho sobre as lutas contra o apartheid na África do Sul. Bom, na África do Sul teve bastante lutas contra esse apartheid. O que é apartheid, gente? É a segregação constitucional entre negros e brancos. Então, a apartheid sofreu forte oposição por parte dos negros sul-africanos que tinha no advogado Nelson Mandela. Nelson Mandela é um nome muito importante para isso. Pode aparecer em outras provas. É um nome bem importante, sabe? Ele era a principal representação do povo sul-africano e ele passou a advogar a população menos favorecida. E com isso, quando ele foi, advogar, ele viu que havia uma grande desigualdade. Com isso, ele ficou revoltado, né, gente? E ele também foi atuante na organização do Congresso Nacional Africano, que é o CNA. E ele foi criado em 1912, o Congresso. E aí, que se destacou na luta. Então, cada vez que o Nelson Mandela estava se tornando uma figura mais favorecida, conhecida entre os mais pobres, Nelson Mandela foi detido pelas lideranças sul-africanas em 1962. Que tá bem aqui, ó. 1962. 2 anos depois, o Mandela foi vinculado à organização de guerrilhas armadas, que tinha o objetivo de tomar o controle pelo país, assim apontando por incitar a desordem pública. O líder sul-africano, a exemplo de vários dos seus colegas de lutas, foi condenado à prisão perpétua, que na verdade foi cumprida de 1964 a 1990. Bom, a prisão de Mandela não conteve as lutas do apartheid. O CNA passou a ser comandado por novas lideranças, que a fim da segregação, não sei se eu coloquei aqui pra vocês, passaram a exigir a libertação dos presos políticos.
Aí foi mais isso, né? E a maior conquista da oposição, entretanto, foi efetivada, gente, eu não sei se fala assim, efetivada em 1994, quando Nelson Mandela foi eleito democraticamente como presidente da África do Sul. A chegada tão esperada do CNA ao poder fez a lei expectativas, afinal foi durante o governo de Mandela que os sul-africanos foram apresentados a nova Constituição. Bom, gente, na África, se eu não me engano, os brancos comandavam muito eles. Tipo, a grande maioria podia votar, já eles não podiam direito. Muitas das pessoas que queriam a mudança, né, desse regime todo e a liberdade do Nelson Mandela saíram nas ruas com cartazes pedindo a liberdade dele, né? Muitas pessoas. Vou colocar uma fotinha aqui pra vocês verem como que tava mais ou menos a situação deles nas ruas. E é isso, gente. A luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Bom, tudo isso começou depois da metade do século XX. Essa luta teve diversos focos, desde alguns que optavam pela via de manifestações pacíficas até outros que defendiam a luta de mão armada. Os vários movimentos negros que se engajavam nas lutas procuravam reverter de algum modo o estado de coisas que adivinha o passado dos Estados Unidos. Esse passado, assim como o brasileiro, foi marcado pela escravidão negra. Mas ao contrário do Brasil, quando veio o fim da escravidão, grande parte dos estados onde ela vigorava implementou leis de segregação racial. O regime do trabalho escravista era predominante nos Estados Unidos, principalmente no Sul. A Guerra Civil Americana, que opôs o modelo dos Estados do Norte aos Estados do Sul durante 1861 a 1865, após o fim da escravidão, assim tendo a vitória do Norte, liberado pelo então presidente Abraham Lincoln. A partir da década de 1950, muitos movimentos pelos direitos civis começaram a aparecer nos Estados Unidos, não apenas vinculado às situações dos negros, também relacionada com a sexualidade e com o comportamento cultural. Um exemplo deles foi o movimento hippie e o movimento gay. Entre os movimentos pelos direitos civis dos negros, um dos pioneiros mais expressivos foi a Conferência da Liberdade Cristã do Sul, em 1957, em Montgomery, capital do estado do Alabama. O fundador dessa organização foi o pastor protestante da Igreja Batista Martin Luther King Jr. Luther King tornou-se notável por sua proposta de ativismo pacifista, com estratégias de manifestações como boicotes a grandes passeatas. O ato mais famoso de King ocorreu no dia 28 de agosto de 1963, onde em Washington, quando ele proferiu o famoso discurso para milhares de pessoas que ocupavam a esplanada do Monumento Washington. Além da organização de King, outros se tornaram bastante conhecidos nos anos de 1960 e 1970, como o nacionalismo separatista de Malcolm X, que defendia a criação de um Estado negro, separado dos Estados Unidos. Ainda também havia o movimento Black Power. Como Black Power, também foi imposicionado o Partido dos Panteras Negras, uma organização de resistência política na Califórnia que se tornou radical, com elementos de guerrilha urbana e ideologia comunista. O fato é que, mesmo com a enorme pressão que esses movimentos faziam sobre as autoridades dos Estados Unidos, as transformações demoraram a ocorrer. No auge do movimento do ano de 1963, aconteceram
repressões de grande